Meu nome é Eliezer Rodrigues, sou filho do seu José Lopes Barbosa, o Zequinha, e da dona Eliesita Vasconcelos Barbosa, já falecidos. Nasci em Fortaleza, no bairro de Monte Castelo, onde eu vivi toda a minha infância, que eu tenho assim, lembranças memoráveis desse período. Eu morava na rua Sargento Hermínio, e na mesma rua do açude João Lopes. E para mim é uma das lembranças mais assim, efervescentes na minha memória de criança, de tomar banho no açude, de pescar. E os meus amigos, é uma convivência muito legal, muito diversificada que eu tive como criança, uma coisa muito lúdica, os brinquedos, certo? O jogo de bola, a bola de meia, certo? No campinho. Isso me traz recordações, certo? Dos meus primeiros movimentos como atleta. Claro, um atleta na infância, nos horários assim, permitidos pela minha mãe, para a gente brincar, para a gente ter o chamado horário de recreio. E isso me traz assim, momentos significativos, porque é uma coisa muito espontânea, muito que ainda hoje de quando em vez que eu me encontro com amigos daquela época, que são poucos, infelizmente, mas quando a gente se encontra, as primeiras conversas sobre os apelidos, né, que nós tínhamos, quando a gente se encontra. Recentemente eu estive num aniversário de um colega meu dessa época, e a gente se tratava pelos apelidos. Então, era como se passasse um filme e nós corrêssemos para dentro da tela, certo? E vivêssemos os personagens, que nós éramos os personagens daquele período. E também das nossas histórias. Então, sempre saudável a gente reencontrar, a gente reviver momentos, né, que estão pregados na parede das nossas lembranças. Então, a minha infância foi isso. Foi uma infância muito num bairro proletário, certo? Mas muito rica em termos de amizade, certo? De brincadeiras, né? de criatividade na confecção dos brinquedos. Eu lembro que eu confeccionava carros em madeira, pedaços de madeira. E isso foi guardado. Também comecei a estudar, a frequentar o Educandário Padre Anchieta. Interessante que o dono do estabelecimento era o cego professor Esmeraldino Vasconcelos. E ele era o nosso professor. E ele tinha um assessor, um monitor, para escrever no quadro negro as questões de matemática. Ele dava todas as orientações técnicas. Uma lembrança muito agradável desse período da minha infância, já partindo para a adolescência, que no colégio, né, no Educandário Padre Anchieta, tinha um serviço de som, alto-falantes. E eu fazia parte do grupo
de locutores mirins. Então, à noite, nós íamos lá para o educandário, para o colégio, e nós fazíamos radionovelas, né? A gente interpretava vários personagens, e aquilo também foi uma experiência muito boa, porque a gente tinha que criar nos programas do alto-falante, e a gente tinha que criar as locuções, os textos, as informações para o bairro. Eu me lembro bem que na edição da quinta-feira à noite, a gente anunciava a Feira Livre, que ia acontecer no dia seguinte. Era um serviço também um serviço de utilidade pública, que era feito para a comunidade. Então, a minha primeira experiência que eu tive assim com alguma coisa ligada ao jornalismo foi exatamente aí. Foi no educandário Padre Anchieta, que me deu essa oportunidade, quer dizer, o destino, ele me proporcionou essa chance do primeiro degrau da minha carreira, certo? De redator, de jornalista, que foi ali. Na época do liceu, eu fui aluno do chamado anexo, certo? Anexo do liceu, porque tem um período que, devido ao grande número de estudantes, né, foram criados os chamados anexos, que eram nos bairros, certo? E o anexo onde eu estudava era o anexo do Antônio Bezerra, certo? Só no curso científico foi que eu fui estudar no liceu, na sede do Liceu do Ceará. E fiz vestibular nesse ano, no terceiro ano a época, nos anos 70, por aí, 1971, por aí, 72, eu fiz exame vestibular para o curso de comunicação da Universidade Federal do Ceará, jornalismo. E foi ali, certo, na comunicação da Universidade Federal do Ceará, que eu comecei com o embasamento teórico, porque eu sempre tive assim, uma certa facilidade para escrever. Isso vem desde dos meus estudos, nos cursos anteriores, essa facilidade de escrever redação. E eu gostava de ler também, sabe? Eu tinha muito assim, era interesse pela leitura e tal, e isso contribuiu. Quando eu cheguei na universidade, eu recebi ensinamentos sobre as técnicas de jornalismo, certo? O famoso lead, né? Lead, e outras técnicas de fotografia, certo? Então, um cabedal de conhecimentos científicos que foram atrelados ao meu autodidatismo, né? Autodidata, que isso eu juntei esse meu interesse que eu tinha pela leitura, que eu praticava, com os ensinamentos, certo? Filosóficos e teóricos do curso de comunicação. A minha vivência como redator na área também de notícia aconteceu quando eu fui servir ao Exército em 1968. Eu fui servir no 23BC, e eu era soldado, né? Soldado da companhia de petrechos pesados, e lá nessa companhia eu fui chamado para trabalhar no sistema de
de comunicação. Era assim, uma espécie de uma mesa de telefones, telefones interligados com os outros setores do quartel, nos locais onde os soldados sentinelas ficavam, certo? À noite, certo? Então, a comunicação era feita entre os soldados que ficavam nesses locais, né, nessas guarnições, com os outros setores. As mensagens, as ligações eram todas para essa central, na qual eu era um dos coordenadores. E foi muito interessante essa minha passagem pelo Exército, servindo como soldado, porque também me deu uma disciplina de horário, de se organizar, certo, durante o dia. Tem uma passagem também na minha vida como artista plástico, certo? Antes do meu ingresso na faculdade, no curso de comunicação, eu tive uma passagem como artista plástico. Eu já frequentava a casa de Raimundo Sela, convivi com grandes pintores, como Decácio Gadelha, convivi com Roberto Galvão, certo? Convivi com o Tarcísio Félix, o Kleber Ventura, e convivi com eles, certo? E aprendi, né? Aprendi, porque eu era um iniciante nas artes plásticas, da pintura, e essa convivência com eles, esses pintores, né, famosos, já estavam em início de carreira, mas eram talentosos, isso também me deu assim uma abertura para a leitura sobre artes plásticas. Foi aí que eu comecei a me interessar, isso antes de eu entrar no curso de comunicação, a me interessar pela pintura, pelos grandes nomes das artes plásticas, certo? Pela história da pintura. E, ao mesmo tempo que eu pintava, meu estilo era primitivista, e participei de algumas exposições aqui em Fortaleza. Participei do Salão de Abril, participei da Pré-Bienal de São Paulo, certo? Percebi que naquela época tinha uma efervescência muito grande no ambiente cultural de Fortaleza. Eram várias galerias de arte, certo? Todas as semanas aconteciam exposições, vernissagem, certos salões. Era um frenesi muito intenso a movimentação nas artes plásticas cearenses. Como também havia uma movimentação no teatro, né? Na literatura também, certo? E no meu caso, como artista plástico, tive também essa oportunidade dessa convivência, certo? Com esses grandes nomes. Era os anos 70, certo? Os anos 70 assim, os anos da ditadura militar, certo? Era uma opressão. E a arte, certo, era uma maneira, certo? Uma maneira dos artistas, né? De uma maneira de clamar, certo? De fazer algumas denúncias sobre o que acontecia no país. Claro que a censura era muito severa nesse período dos anos 70. Mas no final, na segunda década dos anos 70, já houve um certo abrandamento, também com a anistia, que já é no final dos anos 70, mas essa mobilização, essa efervescência cultural em todo o Brasil, era um reflexo, né, do que acontecia no Brasil,
Então, os grupos teatrais, certo? Muitos grupos teatrais, certo? No teatro, encenação de peças, de cursos, e também na literatura também, então, nas artes plásticas, na música também, os festivais de música também que aconteceram nos anos 70. Então, era uma movimentação muito intensa, certo? Quando eu chego na universidade, eu já chego com esse embasamento, certo? Cultural, dessas minhas vivências, certo? E das minhas vivências teóricas também, e mais práticas. E foi um ajuntamento que eu tive do que eu lia, do que eu comecei também a conviver, a estudar, a ter uma participação também no meio universitário. Claro, e volto novamente a censura também, certo? Então, foi um período difícil, porque um exemplo é que nós tentamos no curso de comunicação fazer movimentos culturais, fazer exposições de pintura, mas nós éramos proibidos, certo? Não proibidos, mas desestimulados, que dá no mesmo, a fazer essa movimentação de feira de arte e tal. Quando eu chego na faculdade, certo? Então, comecei, certo? Nos estágios que eu fazia, nos estágios que eu fiz em vários locais, eu comecei também a desenvolver, certo? O meu lado cultural, certo? A minha tendência no jornalismo foi para a questão cultural, como eu falei, nos estágios, por onde eu passei sempre, eu tinha essa tendência para escrever, para ter um dote mais ligado aos acontecimentos culturais. E isso me ajudou muito a me firmar naquele primeiro momento, certo? Na imprensa cearense. O meu primeiro estágio foi no jornal O Povo, onde, certo, eu já entrei no jornal, mesmo como estagiário, já exercendo esse meu pendor para atividades culturais. Então, eu tinha um espaço no primeiro caderno, no jornal O Povo. Naquela época o jornal O Povo tinha o primeiro caderno, certo? E não tinha na área de cultura o espaço. Eu realmente criei esse espaço na imprensa cearense, que era um espaço, eu me lembro bem, ao lado da coluna do Lúcio Brasileiro. Então, a coluna dele, o Lúcio, e o espaço ao lado eu preenchia com atividades culturais. Eu era muito presente, frequentava feira de arte, certo? E também as galerias, certo? Divulgava, e ao mesmo tempo eu comentava, certo? Comentava no jornal, por exemplo, o teatro foi uma experiência muito legal na área teatral, porque eu divulgava as peças que ocorriam nos teatros da cidade, e posteriormente eu fazia uma crítica, certo? Eu fazia uma crítica, um comentário sobre aquele espetáculo, e era muito interessante. Isso aí foi uma experiência muito boa, porque às vezes os atores não gostavam do que eu escrevia, outros gostavam. E, claro, era uma visão. Eu me preparei para isso, né? Eu li os clássicos do teatro, lia as teorias teatrais e tal.
e convivendo com os atores, então eu tive uma argamassa cultural, certo, para um embasamento de teatro, para fazer esses trabalhos sobre crítica de teatro. Foi muito interessante, foi muito enriquecedor esse meu período que eu passei no Jornal O Povo, na área de teatro. Como também, ao mesmo tempo, nas artes plásticas, eu também divulgava as exposições, as vernissagens, e também fazia meus comentários, porque eu tinha uma cultura, tinha tinha experiência e leitura, e um acervo cultural sobre os assuntos. Então, e na literatura eu divulgava também, na música. Então, foi muito resplandecente esse meu período, meu primeiro período no jornal, como estagiário, porque a partir daí foi criado o segundo caderno, certo? Foi criado porque o volume de informação que eu tinha já necessitava de ser uma expansão para um caderno, e foi criado o segundo caderno, que hoje é o Videarte, do Jornal O Povo. Em 78, por aí, 79, foi o Ministério da Cultura criou o chamado Projeto Pixinguinha, que reunia artistas no horário de 6h30, certo? Que percorria todo o Brasil, e durante uma semana aconteciam os espetáculos do Teatro Zé de Alencar, com grandes nomes da música brasileira, certo? A preços populares. Começava às 6h30 e até às 8h30 por antes, e até às 8h30. E esse projeto foi denominado Projeto Pixinguinha. Ele percorria o Brasil e passava por aqui, por Fortaleza. E eu fui convidado, pela Secretaria de Cultura, para coordenar o primeiro Projeto Pixinguinha aqui em Fortaleza. Foi também outra experiência muito legal, porque eu convivi com grandes compositores, cantores, certo? Da música popular brasileira, e uma experiência fantástica, porque foi muito enriquecedor também, porque era um outro viés que eu estava ganhando, certo? E ao mesmo tempo eu estava levando a minha carreira para uma coisa muito mais expressiva, mais assim, ligada ao público. Jornalista foi uma formação muito diversificada, entendeu? Eu não mirava, eu não tenho assim quer dizer, um guru, certo? Eu gostava muito de ler, eu sempre tive um processo de leitura muito rápido, certo? Muito rápido, e ao mesmo tempo eu li assim 3 livros ao mesmo tempo, certo? O jornal também, eu sempre fui muito... Para mim, assim, um exemplo maior que eu tive de leitura foi Machado de Assis, por exemplo. O início de Dom Casmurro, pode fechar agora, o exemplo de Dom Casmurro, certo? Ali é uma aula de jornalismo, cara. Dom Casmurro, a abertura de Dom Casmurro é uma aula de jornalismo, sabia? Me deu assim uma vontade, certo, de me assemelhar, de procurar fazer o meu texto, certo? Sempre claro, sempre tornar a coisa mais objetiva, e que a minha escrita, ela tem que atingir, certo? Um teórico, um sujeito que seja, vamos dizer assim, mais complexo em termos de leitura, certo? O mais abstrato na captação da minha escrita, como também a pessoa mais popular. Então,
a informação, certo? Ela chega retilínea, ela chega redonda quando o autor, independente de ser escritor, jornalista, o autor de qualquer texto, quando o autor de um texto consegue transmitir a sua mensagem, não deve baixar um termo chula para ser entendido por uma classe popular, nem também um texto hermético, não. Ele tem que qualificar, certo? A escrita dele, o pensamento dele, o texto dele, a obra dele e a mensagem dele, contanto que os mais variados tipos de pessoas entendam o que ele quer dizer. O jornalismo, no período que, não é no meu tempo, esse no meu tempo não é, existia, certo, no jornalismo, a participação do repórter, não só o repórter, ele ser um mero divulgador do tema cultural, da notícia, mas o repórter também participava, certo, das questões, ele opinava, ele cobrava, ele além de noticiar, eu vou dar um exemplo, um exemplo que eu tenho vários exemplos, mas eu acho esse exemplo mais assim, capital, para demonstrar como o repórter, certo, ele divulgava a informação, mas ao mesmo tempo ele era ator daquela questão. O exemplo que eu dou, o chafariz da Praça da Lagoinha, dos cavalinhos, uma belíssima estátua que foi inaugurada em Fortaleza, na Praça da Lagoinha, como eu disse, nos anos 1930. Uma peça, um chafariz, que foi trazida da Alemanha, certo? E foi colocada na Praça da Lagoinha, a época do prefeito, da gestão do prefeito Álvaro Wene. E eu divulguei, essa estátua, que foi colocada nos anos 30, dezenas de anos depois, ela mudaram a estátua, o chafariz, para outros locais da cidade. Primeiro tiraram o chafariz, levaram para a Praça da Bandeira, na Faculdade de Direito, e depois o chafariz, o monumento, foi levado para um antigo balão que existia no cruzamento das avenidas da Universidade com a Avenida 13 de Maio. Isso nos anos 70, por aí. Eu soube um belo dia que tiraram o monumento, o chafariz, foi retirado lá do balão. E eu fui investigar, fui procurar saber onde se encontrava o monumento. Depois de conversar, de procurar informações, eu localizei os pedaços do chafariz no depósito da antiga Sumov, todo quebrado. Foi retirado a picaretadas, certo? Foi uma coisa assim terrível, sabe? Os funcionários da prefeitura arrancaram, certo? Quebraram tudo. E eu tive notícia que esses fragmentos, eles estavam
lá nesse depósito. E eu fui lá, certo? Fui lá, fiz a reportagem, certo? Fiz a reportagem, jornal, dizendo a questão do patrimônio histórico, certo? Que era uma peça, contei a história da peça, da Alemanha, papapá, tal, os detalhes, e que foi retirado lá da Avenida da Universidade com a Avenida 13 de Maio, no cruzamento, foi retirado de uma forma brusca, violenta, e que só restava ali só os pedaços, os fragmentos da peça artística. E a reportagem chamou a atenção, certo? Os historiadores, tá? Houve um movimento muito grande, certo? De historiadores, de escultores, de artistas, certo? De intelectuais, porque não podia. Foi um clamor, certo? Contra, né, a operação, né, da prefeitura em retirar daquele logradouro uma peça de valor artístico inestimável, que é retirada daquela maneira. Então, o que aconteceu? Essa minha reportagem provocou a Secretaria de Cultura, de Educação e Cultura do município, em formar uma comissão, certo? Para avaliar, certo? Os restos mortais, né? do que restou da peça. E essa comissão foi formada e eu fui convidado para compor essa comissão. Então, essa comissão, nome como Zenon Barreto, né? Era Zenon Barreto, escultor famoso, Onô Torres, escultor também. E então, essa comissão, certo? Com os artistas também. E essa comissão fez uma avaliação, certo? Daquele crime cometido contra essa peça, certo? Então foi feito um relatório, né? Levado esse relatório para a Secretaria da Prefeitura, Secretaria de Cultura da Prefeitura, e acabou, ficou só nesse relatório. E depois eu soube que a Prefeitura havia contratado para fazer o restauro um artesão especializado em pau e corda, certo? E gesso. Então eu voltei novamente lá no local e estava lá aquela coisa terrível, né? Uma escultura importada da Alemanha, e ela se reconstituída com gesso, com pau e corda, por um artesão. Um absurdo. Novamente, denunciei, né, nas páginas do jornal O Povo, aquele absurdo. Porque o trabalho deveria ser feito por técnicos especializados em restauração, por pessoas especializadas. Não, contrataram esse cidadão. Por conta, devido à reportagem, o serviço foi paralisado a tal restauração. Eu soube depois que os pedaços do chafariz, eles foram levados para o antigo Museu Histórico e Antropológico do Ceará, onde hoje é o Museu da Imagem do Som. Só que colocar os pedaços, não foi nem todo novamente estava misturado com um pedaço de pau, de pedra, uma loucura. E jogaram esses fragmentos ao lado de outros fragmentos. Que outros fragmentos? O avião da tragédia da morte do presidente Humberto de Alencar Castelo Branco. Olha que coisa horrorosa, certo? Trágica. Nos jardins de um museu estavam os fragmentos do avião
do acidente fatal do presidente Castelo Branco, em 1967, e ao lado dos fragmentos do avião, os fragmentos da escultura dos cavalinhos, né? Do chafariz. Aí, novamente, outra denúncia. Eu sei que isso demorou, olha, e eu acompanhando, é como eu volto à história. O jornalismo que nós fazíamos era um jornalismo de denunciar e acompanhar, e participar também. Eu soube depois, nos anos 80, que o BNB Clube bancou o restauro, trabalho feito pelos alunos da Faculdade de Arquitetura, certo? Então, o BNB patrocinou, certo? O restauro, e com o trabalho dos alunos, né? Com o trabalho, inclusive, do museu da universidade, que o museu também deu um apoio, né, muito grande, e foi feito, finalmente foi feito o restauro do chafariz, que hoje o chafariz, embora ele não tenha assim, as mesmas características da peça original, mas hoje ele está montado, né, na praça, na Praça da Justiça Federal. Eu fui chefe de reportagem do jornal O Povo, foi um período. E quando eu saí da editoria do segundo caderno para ser filho de reportagem, foi interessante. Eu saí do lado, vamos dizer assim, intelectual, porque convivia só com escritores, para ser chefe de reportagem, para conviver com lixo, com trânsito, com as mazelas da cidade e tal. E os repórteres do setor de cidade, eles acharam, não, isso aqui, o Elias não vai dar certo, trabalhar como... O Elias é intelectual, o Elias cuida de teatro, né? Como é que o Elias vai cuidar, vai trabalhar nessa área de cidade e tal, que é uma área completamente adversa à experiência dele. E eu percebi uma certa assim, desconfiança por parte dos novos repórteres que eu ia comandar. O que foi que eu fiz? Eu não me sentei na cadeira da chefe de reportagem. Foi que eu chamei um fotógrafo, certo? E disse, olha, vamos fazer uma matéria. Eu vou ligar para o Departamento de Limpeza Pública para a gente passar, eu me lembro bem do fotógrafo, Jorge Henrique. Vamos passar o dia dentro do carro, do caminhão do lixo, certo? Acompanhando o serviço porque naquela época a limpeza era os caminhões eram pertencentes à prefeitura, os garis eram funcionários da prefeitura. Então eu acompanhei, certo? Passei o dia todo acompanhando o trabalho dos garis nos hospitais, certo? Alguns sem luva, sabe? Um trabalho realmente não tinha assim, aqueles cuidados necessários que hoje a gente percebe que tem toda uma estrutura, todo um equipamento, né? Para os operários dessa área. Mas naquela época não. Então eu acompanhei, certo? Do trabalho dele, dos garis, na cidade, até o Janguruçu, onde o lixo da cidade era derramado. Certo? Então foi uma matéria muito legal, certo? Foi uma página do jornal, uma página completa do jornal, que eu fiz uma reportagem legal e tal. E ali foi o meu batismo de sangue, certo? Para mostrar para os meus futuros e excelentes repórteres também, tive uma equipe muito boa, só profissionais competentes, premiados, mas eu precisava, certo, de também mostrar para eles que eu
dava conta do meu recado como chefe de reportagem por meio dessa reportagem que eu fiz. Essa foi uma reportagem. Foi o meu início no setor de cidade, na chefia de reportagem. A outra matéria na área de cidade também, que eu me recordo, foi em 86, tínhamos chamado Bolsão da Seca. Bolsão da Seca, que era o governo do estado, certo? Ele patrocinava empregos para as comunidades pobres no interior, como não tinha emprego, certo? Então, no Bolsão da Seca. E lá no sertão, a prefeitura arranjava um trabalho, ou construção de barra de açude, ou qualquer outro serviço, estrada, contanto que desse serviço àqueles homens, né? Aqueles trabalhadores. E eu fui na Serra da Ibiapaba, e lá estava fazendo, era um movimento, um trabalho, uma denúncia que os trabalhadores estavam fazendo escavações de poços artesianos de cacimba. Só que esse trabalho, ele era feito de uma forma mais assim, elementar. Olha, em plena Serra da Ibiapaba, para perfurar a cacimba, eles tinham que usar dinamite para quebrar a pedra, certo? E chegar até um ponto onde conseguia localizar algum lençol d'água. Então era um trabalho muito cansativo e também muito perigoso, por conta do pó, né, da explosão de dinamite, para ir quebrando, né, e abrindo aquele espaço da cacimba e subir aquele pó da sílica. Então eles faziam, era uma coisa assim para testar se o pó tinha baixado. Eles pegavam uma galinha, amarravam a galinha, certo? Lá de cima, e jogavam a galinha lá embaixo. E deixava a galinha lá um pouquinho lá embaixo. Se ela estivesse e puxava a galinha. Se ela estivesse tonta, era porque a poeira não tinha baixado. Você tem uma ideia. Então só depois é que o homem, né, o único equipamento que ele tinha era um lenço amarrado no rosto, certo? Mas só que a sílica era um pó tão fino que a penetrava, certo? E até o pulmão pedrava os pulmões, tem ideia. E aquilo resultava numa doença pulmonar. E muitos homens doentes, certo? Tanto que foi formado lá na Serra da Ibiapaba a Sociedade dos Silicóticos, homens novos, certo? E já doentes, certo? Alquebrados, prejudicados pela doença. E eu fiz uma reportagem, certo? Conversei com eles, fiz essa denúncia. E a partir dessa denúncia do jornal O Povo, esse tipo de trabalho foi encerrado. Então, no patrimônio histórico, é um assunto que eu sempre gostei de acompanhar, a questão da destruição do patrimônio histórico. Sempre que eu tinha alguma notícia sobre a destruição de um prédio antigo, de um prédio de valor histórico, eu ia lá fazer a reportagem e denunciava junto ao Conselho de Cultura, à Secretaria de Cultura do Estado, à Secretaria de Cultura do município, ao IFAM. Então teve um episódio, eu soube que uma casa lá em Aracati, a chamada Solar das Correias, de Aracati, tinha sido, o frontispício dela tinha sido derrubado. Quer dizer, o detalhe um dos mais importantes detalhes desse solar, dessa casa, era a fachada.
porque ela é embelezada, certo? Com azulejos portugueses. Então, o que aconteceu? O comprador desse solar, dessa casa, ele soube que ia ser tombado pelo patrimônio histórico. Então, foi o que ele fez. Ele chegou e destruiu, certo? O que existia de mais importante, que era o frontispício do patrimônio histórico. Resultado. Então, eu fui lá, fiz a reportagem e tal. Como não tinha mais o que fazer, porque ele tinha derrubado, mas isso foi uma maneira também de chamar a atenção dos órgãos culturais ligados ao patrimônio histórico, que tivesse mais atenção, mais cuidado, né, com relação à história do patrimônio histórico do Ceará. O meu livro, né, que eu lancei recentemente, o livro é sobre a Praça de José de Alencar, a Praça de José de Alencar, Tempos e Viventes, né, que eu lancei recentemente, e aborda um dos enfoques. A Praça de José de Alencar, ela era um jardim, certo? Na passagem do século XIX para o século XX, era um jardim, certo? Tinha no meio da praça um coreto, né, onde as pessoas se reuniam, certo? Onde eram realizadas retretas, né, da banda de música da polícia, certo? E a praça, dentro da praça tinha as avenidas, uma praça muito bonita, certo? Muito colorida. Primeiro, separar o jornalismo da política partidária, para começar, né? A política partidária é uma coisa, certo? Você vê jornalismo é outra. Isso não quer dizer que o repórter ele tem o sentimento dele, as vocações dele, certo? Eu acho que isso aí todo cidadão tem, certo? Mas no momento que existe a junção, certo? O senhor leva para a redação do jornal, certo? As vocações políticas, desaparece, certo? A essência básica do jornalismo, certo? Que é o enfrentamento, certo? Do cotidiano. As pessoas precisam, certo? O povo, a comunidade, a sociedade, como todo, ela precisa, o jornalista tem esse papel, certo? De levar os problemas da comunidade, os problemas, certo? Mesmo da comunidade, e também de levar a discussão, como eu fiz aqui mostrei alguma coisa que eu fiz envolvimento do repórter nas coisas da cidade, da sociedade onde ele vive, certo? O jornalista, ele é também um elemento, um participante da sociedade, que ele tem a função dele, como o médico tem a função dele também, os profissionais. Então, o jornalista, ele certo, na comunidade, certo? Deveria ser, ele deveria ser na comunidade, certo? Aquela pena, certo? Aquela escrita, certo? Que representasse e que fosse a difusão, certo? O clamor, levar o clamor dos problemas da comunidade para as instituições, para os governos, certo? Então, na minha concepção, certo? Assim, não digo a grosso modo, mas uma concepção real que eu vivi, não é? Isso não vai nem uma teoria, é que eu vivi, né? que eu sempre e defendo ainda hoje,
e faço hoje eu faço minhas coisas na rede social, certo? Rede social, com o mesmo, certo? Com o mesmo diapasão, certo? Que eu tinha dentro de redação. Por quê? Porque eu não misturava, certo? A política partidária com o feitio de jornalismo. Para um estudante de comunicação, no nosso caso jornalismo, que ele já chega que o ambiente já é um ambiente nocivo à prática do jornalismo, certo? Claro que isso são muitas coisas que estão envolvidas aí, questão do patrão, a própria empresa já tem o viés ideológico dela. Eu tive uma revista chamada Singular, vestia, não sei se você vestia pequenininho, quadradinho. Por quê? Porque eu cheguei a um ponto do jornal que eu trabalhava, por onde eu passei, eu não conseguia mais, certo? Não conseguia mais desenvolver alguma coisa de jornalismo. Por quê? Porque tinha a linha do jornal, certo? Tinha os vendedores políticos. E eu disse, sabe uma coisa, eu vou criar uma revista, eu vou ser o patrão e o empregado ao mesmo tempo. E criei, certo? E fazia, certo? Eu acho que foi uma das experiências mais legais que eu tive na minha vida, certo? Porque na Singular, eu pautava, eu me pautava, certo? Abri espaço também. Por exemplo, quantas e quantas vezes eu publiquei na Singular reportagens, certo? De jornalistas que não tinham espaço na chamada grande imprensa. Aliás, tu tem coragem de publicar? Manda, pode mandar aqui. E eu divulguei muito assim, abrir esse espaço. E a revista não foi. Demorou um pouco também, demorei bem uns 10 anos. Não tinha assim uma circulação, vamos dizer assim, perene, certo? Não tinha uma circulação mensal, mas quando saía, certo? A Singular, ela sempre teve, e eu tenho plena certeza que na chamada, antigamente, imprensa alternativa ou imprensa nanica, né? Não sei se antigamente era esse nome. Imprensa alternativa, né? Ou imprensa nanica. Isso vem lá do Pasquim, certo? Dos grandes jornais nos anos da ditadura, né? Do jornal Opinião e tal. Esses jornais que eram assim na contramão da grande imprensa. Mas vendo essa história, que comparação, eu não gosto de comparar, porque são momentos assim, são muito distantes, sabe? São momentos também que tem os valores daquela época, não tem como você. Agora, o que eu vejo hoje, certo? Eu hoje com a rede social, certo? Rede social, mesmo estando, certo? Essa questão esse negócio de fake news e tudo, toda essa bagunça, certo? Que de repente, certo? Que, com tudo isso, certo? Com esses caminhos, mas isso é próprio de uma sociedade doente, né? Sabe? Dessa multiplicidade de informação. As faculdades, né, de jornalismo hoje são muito fragmentadas, né? Hoje são muitas faculdades, certo? E o mercado de trabalho também. Praticamente inexiste mercado de trabalho. Os jornais, hoje, eu estou afastado do jornal há muito tempo, mas pelo que eu escuto, certo? Os jornais hoje os jornais, os jornais, eles os jornais não têm a força dos editoriais de antigamente. Você não vê mais um editorial, quer dizer, antigamente um editorial de um jornal desse, ele tinha uma força muito estupenda, até
encaminhada as decisões dos governantes. Então, os jornais impressos, ou mesmo os jornais já no virtual, pelo acúmulo, né, de informações, eles perderam assim, o azimute, certo? Então, fica muito difícil aconselhar um estudante de comunicação, certo? Que rumo tomar? Porque, como eu disse, eu estou distante fisicamente, mas eu acompanho. Eu só sei que o melhor caminho é a leitura, é o estudo, é a informação, certo? A informação. Porque com a informação, pronto, o conselho é esse aí. Leia e muito. Porque mercado de trabalho existe, né? Não é, claro, por isso que eu não gosto de comparar do meu tempo, mas mercado de trabalho aparece. Se o estudante, se ele for um profissional preparado, vai aparecer, né? Preparado. Se ele, claro que ele não pode ser talhado, certo? Dentro de um modelo do jornalismo impresso, por exemplo, de reportagem, grandes reportagens, acabou, grandes reportagens, não existe o repórter sair e passar um mês fazendo uma reportagem para publicar em 2 páginas no jornal, por exemplo, não existe. Mas se o aluno, se está de comunicação, se tiver um preparo de leitura, leituras, teatro, literatura, cinema, política, certo? Filosofia, o máximo de informação, o mercado vai absorver, ou, sei lá, numa agência de publicidade, ou num blog desse aí, ou num site, entendeu? O mercado sempre vai existir. Depende do profissional. A minha frase é saber viver, é saber encaminhar a dignidade da pessoa, certo? Levar adiante, certo? O sentimento da dignidade, eu acho que o ser humano, ele consegue chegar ao ponto essencial da vida dele, com dignidade.